Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando a continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no encontro número 52, capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, parte 3. É a última parte do capítulo 9. Então, vamos lá, vamos começar então o nosso estudo. A cólera. Item 9. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Então, aqui, ele está falando no sentido da violência, né? Da violência em si. Ele não está colocando aqui uma breve irritação, uma breve oscilação, né? Uma reação branda. Aqui ele está falando da cólera mesmo, né? Ou aquela raiva acima da medida. O que ele está colocando aqui é de onde vem essa raiva toda? De onde vem essa cólera? Então, a visão desse espírito relaciona a cólera com o orgulho. Ele começa: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. É essa a questão. A partir do momento que você é tocado no seu orgulho, o que que acontece? Você se entrega à cólera, você já se altera, e aí as reações são as mais inesperadas possíveis. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição. O que é que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedade, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Então, aqui ele coloca que a causa da cólera é o nosso orgulho ferido, né? Que muitas vezes a gente recebe algumas observações, né? Como ele diz aqui, os mais ponderados conselhos, onde, em muitos momentos, o nosso orgulho se fere, o que provoca a raiva, o descontrole, né? E por aí vai. Aí ele pergunta: que é o que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Então, um exemplo bem clássico aqui é aquela questão: você está diante de uma pessoa que está raivosa, né, com cólera, e aí você chega nela e fala: fica calmo, fica calmo. Quando o indivíduo está nesse estágio, se alguém diz calma, ele diz calma, né? Não peça calma. Não peça para um indivíduo depressivo sorrir, assim como não peça para um colérico se acalmar.
Essa não é a postura correta. O negócio vai se inflamar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhes não obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Então, às vezes a gente vê notícias assim: ah, a garota morreu. Aí aparece uma cena no elevador, o cara puxando o cabelo dela, né? São várias cenas que a gente já viu semelhantes a essa. Então, aquela cena, você vendo pela TV, você considera um absurdo. E é realmente um absurdo. Só que essa cena, é comum no dia a dia desse casal. É, os diálogos, os bate-bocas, as discussões, as violências, para esse casal já era rotina. É quando, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma criança que fez algo, ela vai chegar em casa e já sabe que de novo vai apanhar do pai. É cintada que recebe, é chinelada, não sabe nem de onde vem. Aqui o que o texto coloca é se essas pessoas que batem, se elas se vissem, por exemplo, num vídeo, elas perceberiam o absurdo que fizeram. Muitas pessoas vão se ver e vão falar assim: puxa vida, eu virei meu pai. Eu virei aquele cara que eu vi num filme e eu disse naquela hora: puxa, mas que cara violento, batendo no filho. Mas no momento da cólera, ele não tem ideia da dimensão do que ele está fazendo. Mas se ele se vê, ele vai ficar pasmo. Em suma, eu falei se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Outra consideração, sobretudo, devera contê-lo a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal se no acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida? É, às vezes sai no jornal assim: homem matou o bebê. Mas por que ele matou o bebê? Ah, porque o choro dele me irritou. Cólera. Matou uma criança. Em alguns casos, matou o próprio filho. O resto da vida dele inteira, ele vai carregar isso. Porque, de repente, algo aconteceu com ele num momento da vida, o cara era mais novo, né? Mas o espírito dele progride, como o espírito de todos nós, né? E lá pelos 35, 40, sei lá, vai caindo a ficha, vai caindo a ficha, e essa ficha vai ficando cada vez maior. E aí o cara, de repente, ele olha assim e fala: pô, cara, eu matei uma criança. Não que antes ele não lembrasse, só que essa frase vai tornando um peso cada vez maior para ele.
uma conotação cada vez mais forte, entende? Eu matei uma criança, eu matei um bebê porque ele chorava. Então, o que que o texto quer colocar aqui? É que a gente tem que nos vigiar o tempo todo. De repente no trânsito, de repente um cara de moto te fecha, e você já quer sair do carro chutando, sei lá o que, se você tiver alguma coisa na mão. Ou se sei lá, uma namorada briga com você, um namorado briga com você, e você sai a toda velocidade, não quer nem ver, nem dar bola para semáforo, né? E vai cruzando, cortando tudo. Tudo isso, assim, naquele momento que o sangue está lá em cima, né? É tudo muito fácil de fazer quando você está naquele estágio de cólera. É muito fácil. Só que, em muitos casos, é irreparável, sabe? Esse tipo de atitude. Aí ele coloca: se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde, compromete até a vida, né? Por que que ele coloca compromete até a vida? Porque não resolve, né? Reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Outra consideração, sobretudo, devera contê-lo, a de que torne felizes todos os que o cercam. Porque as pessoas que o cercam vão ficando com medo, né? A mãe que fala para o filho: não perturba seu pai, deixa ele quieto, cuidado, sabe esse tipo de coisa? A criança não perturba, mas só que vai se afastando também, né? Literalmente, para não perturbar e ao mesmo tempo fugir. Continuando o texto: se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Então é essa a questão. Se tem coração, não será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? É essa questão de, muitas vezes, a pessoa que tem essa postura, ela se ampara no vitimismo, né? Ô, gente, ó, fui mal. Desculpa aí, cara. Isso não vai mais acontecer. Mas vai acontecer. Vai acontecer. E muitas vezes acontece. E acontece. E acontece. A questão não é a desculpa, a questão é simplesmente o clique, né? Que tem que virar a chave e falar: chega, eu estou errado, eu vou parar com isso. Eu estou fazendo sofrer as pessoas. Eu não estou apenas machucando elas por fora, eu estou machucando elas por dentro. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da vida dessas pessoas? Eu tenho que mudar, eu tenho que parar, né? Essa é uma reflexão que você tem que fazer já na sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírita, ademais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. O de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Então, o resumo dessa, dessa fase aqui do estudo é o seguinte: a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede
mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. O fato de eu ser colérico e ter episódios de cólera não me torna uma pessoa ruim. Eu não regrido, porque a regressão não acontece. Mas naquele momento que eu estou colérico, eu estou deixando de fazer algo de bom. E o estrago que isso causa, as pessoas ficam com medo, né? Eu vou ter que levar o carro para arrumar, eu vou ter que consertar alguma coisa que eu derrubei na minha casa. Tudo isso gera uma consequência. Ou seja, a cólera, ela vai provocando o distanciamento das pessoas, semelhante ao que acontece com as drogas. A cólera, quando ela se torna frequente, as pessoas vão se afastando, porque elas visualizam que esse tipo de reação pode acontecer a qualquer momento, né? Vamos lá. Item 10. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que um indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Então, vamos lá. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para corrigir, para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Ou seja, o que você diz? Eu sou assim, eu sou assim. Não é. Você está escolhendo ser assim. Você está assim. Isso aí não é da sua natureza. Tua natureza é o quê? Progresso. A sua natureza é depuração, evolução. Mas aquilo que é revelado no teu comportamento são expressões do estágio que a tua natureza se encontra. E tudo isso aí pode ser modificado. O homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos, em que de boa vontade se compraz ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Por quê? Porque é muito fácil dizer eu sou teimoso porque eu sou de touro. Muito fácil. Agora, trabalhar a teimosia é difícil. Envolve o quê? Envolve o quê? Envolve o orgulho, aquilo que a gente falou, que o texto colocou quando a gente começou a conversar hoje. Envolve o orgulho, envolve saber escutar o outro, envolve saber que o seu ponto de vista é apenas um ponto de vista, certo? O texto aqui continua. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento, aquilo que a gente acabou de falar, né? Eu já sei que eu sou assim. Ah, ele se irrita fácil mesmo. É filho de italiano.
Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. São aquelas imperfeições que vêm do quê? Vêm do orgulho. Entendeu? O texto está cada vez mais ratificando isso. As imperfeições, elas vêm e surgem todas as horas, todos os momentos, mas a fonte dessas imperfeições, elas nascem lá no tal do orgulho, né? Vamos lá. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera e persuadivos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos. Temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos. Ou seja, existem pessoas com maior propensão à violência? Sim, sim. Mas de onde vem isso? Do espírito. Alguns já caminharam mais, outros caminharam menos. Beleza? Tá. Como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor a atos de força. Então, o que ele está colocando aqui? Existem diferenças espirituais e físicas. Diferenças físicas, é fácil você ver isso. Tem gente que vai na academia, certo? Um exemplo. Tem gente que vai numa academia e em pouco tempo lá, fazendo exercícios lá, tal, já fica musculoso. Agora tem o outro tipo de pessoa que fica lá um ano e não muda nada. Então, existem propensões que favorecem não só para o corpo, em termos evolutivos, como também para espírito. Entendeu? São situações diferentes de caso a caso. O texto continua: não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera e persuadivos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, de que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. Então, algumas pessoas terão uma facilidade maior de expressar essa cólera. Outras pessoas terão uma dificuldade menor pelas questões corporais. Mas tudo parte do espírito. O espírito é colérico? Sim, ele é colérico. Então, ele vai sentir cólera em qualquer lugar. Talvez com maior ou menor facilidade de expressar, entendeu? Aí que eu falo das diferenças. Por exemplo, é muito mais fácil demonstrar cólera num corpo de 1,90 m, mas não é tão fácil demonstrar cólera num corpo de 1,50 m. Entende? A pessoa, de repente, fala: mas eu nasci assim. Tá? Minha família toda é assim. Todo mundo é bravo lá. Todo mundo tem pavio curto. Né? Todo mundo fala alto. A questão, meu amigo,
não há necessidade de você dar murro na mesa para provar seu ponto de vista, só porque o seu pai fazia assim. Não é uma regra que você tem que seguir. Ai, meu pai era desse jeito, eu sou assim também. Não é por aí. Você pode escolher um caminho diferente. Basta você se convencer que isso tem que acontecer. Basta um esforço. A mudança parte de você, não da astrologia, da genética, entendeu? Vamos em frente. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando o quer com vontade firme. Aí, tá vendo? Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sobre as vossas vistas? Não vos mostra a experiência, vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Então, não é o meu corpo que me deixa com cólera. Se eu não tenho isso no espírito, esquece. Do mesmo modo que não dá os outros vícios. Aqui o texto, como coloca aqui na segunda linha, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Não é o teu corpo que te faz fumar, não é o teu corpo que te faz beber. O segundo parágrafo, ele coloca que o homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito quando o quer com vontade firme. Então, se você nasce com uma deficiência física, se você nasce sem uma perna, você não vai conseguir fazer essa perna nascer de novo. Mas você pode modificar a sua vaidade, a sua compulsão, o teu medo, a tua insegurança, porque isso vem do espírito. Então, qual a ferramenta para modificar tudo isso? Segundo o espírito aqui, vontade firme. Basta ter vontade firme. Isso aí vem de você. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sobre as vossas vistas? Pessoas violentas que conseguiram mudar isso. Vocês conhecem? Há muitos casos. Pessoas que tinham extremas dificuldades, até em termos de personalidade, que conseguiram mudar isso. E aqui ele fala de deformação, mas essa deformação não é só física, é uma deformação espiritual também, né? Jerônimo Mendonça mesmo, as condições que ele tinha e o trabalho maravilhoso que ele fez. É um exemplo. Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que lhe queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Hahnemann, Paris, 1863. Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se sempre pode.
De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. É aquilo tudo. Não adianta ficar falando assim, eu sou de virgem, eu sou de touro, por isso aí da ascendência tal. Isso, gente, isso, meu amigo, isso, minha amiga, vem de você. Você está com esse tipo de postura em relação às pessoas que te cercam, porque você quer continuar dessa forma. Você não pode usar signo para justificar suas imperfeições, para justificar seu temperamento. Se você quiser realmente mudar, você muda. Isso em tudo. Isso em tudo. Seja nas atitudes, seja nos hábitos. Nós estamos aí chegando ao final do ano, é um momento legal para refletir, né? Tenta, você vai ser mais feliz. A felicidade dos outros é uma consequência. Pensa nisso. É isso. Terminamos o capítulo 9. Semana que vem, ou diria, no nosso próximo encontro, a gente vai começar o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, parte 1. Ótima semana a todos, um ótimo Natal e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.